Relato 1. Fui atacado por um defunto. Uma boa noite a todos. Nunca pensei em escrever aqui, mas sinto que preciso compartilhar certas coisas que vivi durante minha carreira como médico legista. Muitos acham que esse trabalho é rotina fria e técnica, mas a verdade é que o necrotério guarda segredos que ninguém imagina. Sou aposentado há alguns anos, mas há noites em que ainda acordo suado, ouvindo ecos de vozes que não deveriam existir. Quero relatar principalmente um caso que me marcou de forma tão profunda que até hoje não consigo esquecer. Foi na madrugada em que precisei examinar o corpo de um ladrão morto em confronto com a polícia. O homem havia levado 2 tiros e o corpo chegou ao necrotério perto das 11 da noite. O plantão estava calmo e decidi começar o procedimento sozinho, já que a equipe auxiliar estava ocupada com outro registro. Até aí, nada fora do normal. Corpos violentos chegavam o tempo todo e a frieza era parte do ofício. Ao aproximar-me da mesa de aço, senti algo diferente. Um frio percorreu minha espinha, como se alguém tivesse aberto uma janela invisível atrás de mim. E junto com isso, uma ânsia repentina de vômito me tomou, mesmo sem eu ter comido nada pesado naquele dia. Olhei em volta. O ar parecia parado, mas eu sentia um peso no ambiente. O ladrão estava estirado, pele pálida, olhos semicerrados, como tantos outros que já vi. Mas havia algo na expressão dele que parecia zombar de mim, mesmo sem vida. Coloquei as luvas, respirei fundo e comecei a preparar os instrumentos. O silêncio era absoluto, só o barulho metálico do aço contra a bandeja. De repente, senti um arrepio forte e a estranha sensação de que eu precisava sair dali imediatamente. Enquanto tentava manter a calma, percebi que o jaleco estava sendo puxado. Olhei para baixo e, para meu desespero, a mão rígida do cadáver havia se erguido e segurava meu peito com força brutal. Aquilo era impossível. Músculos já sem vida não se movem por vontade própria. Minha primeira reação foi tentar me soltar. Puxei o braço dele, forcei os dedos, mas quanto mais eu lutava, mais a mão parecia grudar no tecido. Era como se o morto tivesse uma última missão: não me deixar escapar. Gritei desesperado, chamando pelos auxiliares. O eco da minha voz percorreu o corredor do necrotério, mas parecia abafado, como se as paredes engolissem o som. Meu coração disparava e o suor gelado escorria pelo meu rosto. Instantes antes de meus colegas entrarem na sala, a mão simplesmente se soltou. O braço do cadáver caiu de volta na mesa com um baque seco, como se nada tivesse acontecido. Eu cambaleei para trás, sem fôlego, tentando entender se aquilo fora real ou ilusão. Os funcionários entraram, assustados com meu grito. Perguntaram o que estava acontecendo, mas quando apontei para o corpo e expliquei, ninguém acreditou. Disseram que era apenas cansaço, que eu estava exausto e sob tensão demais. Tentei insistir, contei o que havia sentido, mas todos riram nervosos, como quem não quer levar a sério o absurdo. Foi só reflexo muscular, disseram. Mas eu sabia. Não era reflexo. Aquele homem tinha me segurado com ódio, como se estivesse vivo por um segundo. Naquela noite, não consegui continuar o procedimento. Um dos auxiliares terminou o trabalho enquanto eu me trancava no banheiro, olhando minhas próprias mãos tremerem. O medo não era apenas do cadáver. Era da certeza de que algo além da morte havia me tocado. Passei dias tentando convencer a mim mesmo de que tinha sido só um delírio. Mas cada vez que fechava os olhos, sentia novamente os dedos rígidos cravados no meu jaleco. Era como se aquela pressão tivesse ficado marcada em meu corpo para sempre. Depois desse episódio, outras coisas começaram a acontecer no necrotério. Luzes piscavam sozinhas. Gavetas de aço deslizavam sem que ninguém tocasse nelas. O cheiro de formol se misturava a um odor de enxofre, principalmente de madrugada. Lembro de um caso em que um corpo de uma mulher foi trazido após um acidente de carro. Enquanto a preparava, ouvi nitidamente uma voz feminina sussurrar meu nome.
Congelado, olhei em volta. Eu estava sozinho na sala. As câmeras internas chegaram a registrar sombras se movendo entre as macas. Mas toda vez que levava isso aos superiores, diziam que era falha técnica. Convenientemente, os arquivos acabavam corrompidos logo em seguida. Comecei a evitar os turnos da madrugada, mas o destino parecia zombar de mim. Era nesses horários que os corpos mais violentos chegavam, e sempre me escalavam. Cada noite se tornava uma roleta russa de terror. Não demorou muito para eu desenvolver gastrite nervosa. O estômago queimava, como se lembrasse daquela ânsia de vômito que senti com o ladrão. E os colegas continuavam achando que eu estava apenas envelhecendo mal no cargo. Cheguei a procurar ajuda espiritual, mas a maioria dos padres e pastores apenas rezava superficialmente. Diziam que era fruto da minha imaginação ou que minha mente estava cansada. Só um padre mais velho acreditou e me alertou. O necrotério guarda mais do que corpos. Ele me disse que muitos dos que morrem em violência não aceitam a própria partida. Almas presas, ressentidas, vagam em busca de qualquer canal para se manifestar. E o legista, por lidar diretamente com o corpo, vira alvo dessas manifestações. Confesso que isso me deixou apavorado. Passei a rezar baixinho, sempre que abria uma autópsia, como um escudo invisível. Alguns colegas achavam estranho, outros riam, mas eu me sentia menos vulnerável. No entanto, nem sempre adiantava. Uma madrugada, enquanto costurava um corpo, ouvi batidas fortes vindas de dentro de outra gaveta. Meus auxiliares também ouviram e ficaram pálidos, mas ninguém teve coragem de abrir. As batidas cessaram sozinhas, deixando um silêncio tão pesado que ninguém ousou comentar. Terminamos o plantão como se nada tivesse acontecido, mas todos saímos com a pele arrepiada. Na manhã seguinte, disseram que foi apenas dilatação térmica do metal. Depois disso, alguns funcionários pediram transferência. Eu não tinha essa opção, preso ao cargo e à responsabilidade. Foi quando comecei a sentir que algo estava me marcando, como se fosse seguido até fora do necrotério. Chegava em casa e ouvia passos no corredor, mesmo morando sozinho. O reflexo do espelho às vezes mostrava sombras atrás de mim. Certo dia, encontrei o jaleco pendurado no armário com marcas de dedos escurecidos, no mesmo ponto onde o cadáver havia me agarrado. Joguei o jaleco fora, mas dias depois encontrei outro uniforme com a mesma marca. Era como se aquilo tivesse impregnado na minha rotina, me lembrando de que não havia escapatória. Aposentar-me virou obsessão, mas ainda faltavam anos para isso. Enquanto isso, continuei presenciando fenômenos que nunca consegui explicar. Corpos que soltavam gemidos em plena madrugada. Olhos que pareciam se abrir no meio do procedimento, fixos em mim. Houve um caso particularmente marcante. Um jovem esfaqueado que parecia sorrir durante o exame. A cada incisão, sua expressão mudava, como se zombasse da minha impotência. Os auxiliares se recusaram a entrar na sala até que o procedimento acabasse. Cheguei a pensar em largar tudo e desaparecer. Mas como explicar isso sem parecer louco? Se dissesse a verdade, ninguém acreditaria. Já riam de mim por muito menos. Então me calei, carregando esses episódios como fardos secretos. Relato 2. Fantasma no necrotério. Boa noite a todos os ouvintes. Trabalhei mais de 20 anos como médico legista e posso dizer que a maioria dos meus dias foi pura ciência, sem espaço para lendas ou assombrações. Mas houve um episódio logo no início da minha carreira que até hoje me atormenta. Não costumo compartilhar porque sei que soa absurdo, mas talvez aqui seja o único espaço onde alguém possa acreditar em mim. Era uma manhã comum de plantão. Cheguei mais cedo, como sempre, para tomar um café e fumar um cigarro antes do expediente. Esse ritual me ajudava a entrar no clima frio e pesado do trabalho. O refeitório estava quase vazio, só a cozinheira terminando de organizar algumas bandejas.
Sentei num canto e fiquei saboreando o café forte, observando o movimento lento dos poucos funcionários. Foi quando percebi um rapaz sentado sozinho em outra mesa. Ele estava cabisbaixo, mexendo nas mãos. Vestia uma camiseta preta e uma calça jeans manchada de barro. Na hora achei estranho, pois o refeitório era restrito a funcionários. Mas pensei que fosse alguém da manutenção ou um novato perdido. Não dei importância e terminei meu café em silêncio, observando a fumaça do cigarro se dissipar no ar. O rapaz continuava imóvel, como se estivesse em outro mundo, sem me notar. Aquilo me deu certo incômodo, mas ignorei e segui para minha sala. Ao entrar na sala de autópsia, encontrei a maca preparada com o corpo que deveria examinar, coberto por um lençol branco, pronto para os procedimentos iniciais. Mas quando puxei o tecido, senti o chão sumir debaixo dos meus pés. O cadáver na minha frente era idêntico ao rapaz que eu havia visto minutos antes no refeitório. Mesma camiseta preta, mesma calça jeans suja de barro, mesma postura abatida, senti um choque elétrico percorrer meu corpo inteiro. Meu coração acelerou e por um instante pensei que estivesse ficando louco. Corri de volta pelo corredor em direção ao refeitório, tropeçando de nervoso. Precisava confirmar se o sujeito ainda estava lá sentado. Quando entrei, a mesa onde ele estava completamente vazia. Não havia sinal do rapaz, como se tivesse evaporado no ar. A cozinheira me olhou com estranhamento, vendo meu desespero. Perguntei diretamente: "A senhora viu um rapaz aqui? Camiseta preta, calça jeans suja." Ela respondeu firme que ninguém com essa descrição havia aparecido. Disse que, além de mim, não tinha servido café para mais ninguém naquele momento. Meu sangue gelou. Senti as mãos suarem e a respiração falhar. Como era possível? Eu havia visto o rapaz claramente, até reparei nos detalhes da roupa. E agora, o mesmo homem jazia morto em minha mesa. Voltei para a sala de autópsia em passos lentos, temendo encarar o corpo outra vez. Cada passo ecoava pelos corredores, como se estivesse caminhando em direção ao impossível. E lá estava ele, imóvel, sem vida, mas idêntico ao que eu vira minutos antes. Sentei na cadeira ao lado da maca, tentando acalmar minha mente. O corpo parecia comum, mas meu cérebro se recusava a aceitar a realidade. O ar estava pesado e um frio estranho descia pela minha coluna. Tentei iniciar o procedimento, mas cada movimento da faca parecia acompanhado de um arrepio que me paralisava. O silêncio do necrotério se tornava ensurdecedor. Mesmo sendo meu primeiro plantão sozinho, nada havia me preparado para aquilo. Minha visão parecia oscilar entre a sala e o refeitório. Por um instante, juro que senti o rapaz sentado na mesa, me observando novamente. Meu coração disparou e a sensação de estar sendo seguido me envolveu totalmente. A cada movimento que eu fazia no corpo, tinha a impressão de que ele me estudava, como se cada corte fosse percebido. A adrenalina misturada ao medo me deixava suado e tonto. Cheguei a pensar em abandonar tudo ali mesmo, correr para fora e nunca mais voltar. Mas algo me obrigava a continuar. Talvez fosse a curiosidade ou a necessidade de provar a mim mesmo que não estava louco. Segurei o bisturi com força e respirei fundo. O silêncio da madrugada parecia prender minha própria respiração. Em certo momento, senti como se o corpo na maca tivesse uma presença. Um peso invisível pressionava meus ombros, e a lâmpada acima tremia levemente, projetando sombras que pareciam se mover sozinhas. A sensação de que algo não era natural era quase física. Lembrei do rapaz do refeitório e de como era impossível que ele estivesse ali na mesa. Não havia explicação racional. Meu cérebro queria fugir, mas meu corpo permaneceu imóvel, incapaz de decidir se gritava ou continuava. Depois de alguns minutos que pareceram horas, o silêncio finalmente voltou ao necrotério. O ar deixou de pesar, o frio na espinha diminuiu, mas a sensação de que eu tinha presenciado algo inexplicável permaneceu.
Quando os auxiliares chegaram, expliquei rapidamente o ocorrido. Todos olharam para mim com descrença e a cozinheira confirmou novamente que ninguém vestindo camiseta preta e calça jeans tinha passado pelo refeitório. Riram nervosamente, sugerindo que eu estava cansado ou exagerando. Não havia como explicar racionalmente. Meu instinto dizia que eu havia testemunhado algo além da vida e da morte, algo que não se limita à ciência. Naquele momento, senti pela primeira vez na carreira o verdadeiro medo de algo sobrenatural. Nos dias seguintes, tive dificuldade de me concentrar. Cada vez que via um corpo jovem ou vítima de violência, lembrava-me do rapaz cabisbaixo no refeitório e do seu duplo na mesa. Até hoje, quando passo por um necrotério vazio, sinto aquela sensação de ser observado. A experiência quase me fez abandonar a profissão, mas algo dentro de mim dizia para continuar, enfrentar o medo e manter a racionalidade. Com o tempo, a intensidade do choque diminuiu, mas o episódio jamais se apagou da memória. Ao longo da carreira, testemunhei outros casos que beiravam o inexplicável, mas nenhum me marcou tanto quanto aquele primeiro encontro. O rapaz do refeitório e seu reflexo fantasmagórico na maca. Aprendi a respeitar o mistério que ronda o necrotério. Aposentado, ainda compartilho essas experiências apenas em círculos restritos. A ciência tem limites e eu, mesmo conhecendo-os, reconheço que há coisas que não podem ser explicadas por lógica. O refeitório vazio e o corpo idêntico continuam vivos na minha memória. Quando penso naquela noite, sinto um arrepio percorrer minhas costas. O encontro me ensinou a humildade diante da morte e me fez compreender que, mesmo com décadas de experiência, ainda podemos ser surpreendidos por algo que desafia a razão. Nunca houve um sinal de ameaça física além do choque inicial, mas a sensação de presenciar um fenômeno impossível, de estar entre a vida e algo que não entendemos, ficou marcada para sempre. É uma lembrança que insiste em permanecer viva. Mesmo agora, escrevendo aqui no fórum, sinto o peso daquela madrugada. Sinto o olhar do rapaz cabisbaixo e a presença silenciosa de seu duplo na mesa. E sei que, em algum nível, aquele encontro mudou para sempre a forma como vejo o meu trabalho e a morte. Compartilho isso não para assustar, mas para alertar colegas e curiosos. O necrotério é um lugar de ciência, mas também de mistério. E às vezes nos lembra que há limites que nem o mais experiente legista consegue atravessar sem sentir um frio profundo na espinha. Relato 3. Contato com o sobrenatural no necrotério. Olá, pessoal. Espero que estejam bem. Nunca imaginei que escreveria sobre isso, mas sinto que preciso compartilhar. No meu primeiro dia como assistente em um necrotério, percebi que minha sensibilidade com o sobrenatural não era apenas imaginação. Sempre tive um sexto sentido, mas nunca me expus a experiências reais de morte e corpos. Aquele dia começou normal, mas algo no ar estava diferente. O cheiro de formol parecia mais forte e pesado, e cada passo ecoava com uma estranha ressonância nos corredores vazios. Estávamos ajudando em uma autópsia e o médico legista responsável precisou atender uma ligação urgente. Deixou-me sozinho por alguns minutos com o corpo. Naquele momento, senti um calafrio subir pela espinha e uma dor de cabeça intensa, como se algo tentasse se comunicar comigo. Olhei para o corpo à minha frente, um homem que havia falecido em circunstâncias violentas. A dor de cabeça piorava a cada segundo, e gotas de suor frio escorriam pela minha testa. Era como se o ambiente estivesse vivo, respirando junto comigo, observando cada movimento. A dor tornou-se insuportável, e tentei me afastar da maca, mas minhas pernas fraquejaram. Minha visão começou a escurecer, e percebi que não conseguiria me manter consciente por muito mais tempo. O mundo ao meu redor parecia desmoronar e o som ecoava como vozes distantes. De repente, perdi a consciência.
Enquanto desmaiava, vi uma figura se materializar no escuro, o mesmo homem que estava na maca. Ele parecia desesperado, estendendo a mão, implorando por ajuda, pedindo paz. Sua voz ecoava dentro da minha mente, silenciosa e urgente. Eu queria ajudá-lo, mas meu corpo não respondia. O cenário ao redor dele era um vazio sombrio, apenas sua presença iluminada por uma luz fria, que parecia vir de nenhum lugar. Quando acordei, estava na enfermaria. O médico legista e alguns auxiliares estavam prestando primeiros socorros. Respiração, pulsos, hidratação. Minhas mãos ainda tremiam e a sensação de peso no peito não havia desaparecido. Tentei explicar o que havia acontecido, descrevendo o homem, a súplica silenciosa e a escuridão que o cercava. Mas todos riram, achando que eu estava assustado demais no meu primeiro dia ou inventando histórias. Senti um misto de vergonha e frustração, mas sabia que não era invenção minha. Passei o restante do dia com uma tensão constante. Cada corpo parecia me observar e os corredores do necrotério pareciam mais estreitos, mais escuros, mais vivos. O cheiro de formol agora trazia lembranças do desmaio e da figura que implorava por paz. Naquele dia, percebi que minha sensibilidade não era um dom trivial. Era uma ponte entre o mundo dos vivos e algo que não podemos compreender. E pela primeira vez, senti medo real do que poderia acontecer comigo se permanecesse ali sozinho. Decidi que não seria capaz de ignorar esses sinais, mesmo que ninguém acreditasse. Minha intuição me dizia que o homem precisava de algo mais que apenas autópsia. Ele precisava ser lembrado, reconhecido, compreendido. Essa sensação ficou comigo por semanas. Cada vez que passava pelo necrotério, sentia sua presença. Às vezes, à noite, sentia uma mão invisível tocar meu ombro ou uma respiração próxima ao meu ouvido. Meu corpo tremia e a mente tentava racionalizar, mas a memória daquele dia era vívida demais. Comecei a registrar tudo em um diário, horários, sensações, detalhes do corpo, mesmo que ninguém lesse. Era minha forma de provar a mim mesmo que não estava louco. A cada registro, a sensação de que o homem buscava paz tornava-se mais intensa. Nos dias seguintes, evitei permanecer sozinho. Tentei não me envolver demais com o sobrenatural, mas sabia que aquele primeiro encontro mudaria minha percepção para sempre. A experiência me mostrou que a morte não é apenas ausência, mas uma presença que insiste em se comunicar. Com o tempo, percebi que não conseguiria seguir a carreira de médico legista. A tensão constante, o medo de ouvir vozes, de sentir presenças invisíveis, era insuportável. Meu instinto de preservar minha sanidade falou mais alto. Desisti da profissão, mas não da sensibilidade. Levei comigo a lembrança daquele homem e a certeza de que algumas almas não encontram descanso facilmente. E que, às vezes, o chamado para ajudar vai além do mundo físico. Hoje compartilho essa experiência para que outros saibam que nem tudo pode ser explicado por ciência. Há limites para a racionalidade e algumas presenças só podem ser percebidas por quem está aberto a sentir. O que eu vivi naquele primeiro dia no necrotério é um deles. Ainda sinto calafrios quando penso naquele corpo, naquele desmaio e na súplica silenciosa que ecoou em minha mente. Nunca mais consegui encarar uma autópsia sem lembrar do homem que queria paz. E sei que, mesmo afastado, sua presença me acompanha em algum nível. Sei que muitos rirão ou descartarão como invenção de mente sensível. Mas quem tem contato com a morte cedo ou tarde percebe que há algo além do que se vê. O que vivenciei foi a prova de que algumas almas não descansam até serem ouvidas. E aí, amigos, o que acharam dos relatos que foram narrados hoje? Necrotério é sempre um tema sombrio e marcante na vida de todos. É pavorante imaginar ter uma experiência envolvendo o sobrenatural nestes locais.
já que é o lugar que é basicamente o elo entre a vida e a morte. Espero que tenham gostado. Por hoje foi isso. Caso tenha gostado, deixe seu like e se inscreva em nosso canal.